O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria, com os textos que hoje nos são oferecidos, de refletir a respeito da fé. Isto é, por que nós temos dificuldade de crescer na fé? Porque eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, têm pedido a Deus a graça de crescer na fé. E por que às vezes isso não aconteça? Por que isso talvez não esteja acontecendo? Não obstante este contato com o Senhor. Você pode dizer que você gosta de ouvir o Senhor, que você gosta de participar do santo sacrifício da missa, mas não obstante isso, não obstante um bem-querer, não há um progresso espiritual na sua vida. Nós podemos então começar a compreender essa realidade olhando a vida de Herodes. Herodes, diz aqui a palavra, que aqui vocês podem encontrar no versículo 19, nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, diz aqui no versículo 19, que Herodes gostava de ouvir João, mas ficava embaraçado, né? De uma maneira mais clara nós podemos ver isso aqui no versículo 26, que diz, que mostra esta realidade. Ele gostava
de João Batista. Mas quando ele ouvia João Batista, ele ficava embaraçado. Por quê? Por que é que Herodes ficava embaraçado e não dava esse passo definitivo na fé para acolher a mensagem de São João Batista? Porque ele estava com a vida toda troncha. Isto é, acolher João Batista, dizer que João Batista era um profeta de Deus, era concomitantemente, era ao mesmo tempo reconhecer que ele estava todo errado, que ele deveria mudar de vida. Que vocês veem aqui, versículo 19: Herodíades o odiava e queria matá-lo. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Por quê? Porque ele dizia: não te é permitido ficar com a esposa do teu irmão. Então ele tinha a vida errada, e ele sabia que se ele aquecesse, se ele dissesse sim a João Batista, ele teria que mudar a maneira de viver. Meus santos, isso não poucas vezes acontece com muitos cristãos, com muitos católicos. Eles veem algo objetivamente errado, mal na sua vida, mas como não querem mudar aquele erro, como não querem largar aquele pecado, não progridem na fé, não conseguem dar passos na sua vida espiritual. Então ficam sempre assim, aqueles cristãos que gostam das coisas espirituais, como Herodes. Ele gostava de ouvir João Batista e até o protegia. Aquele cristão que até vem à missa, mas ele não progride. Numa pequena dificuldade, ele já perde a fé. Numa pequena tentação, ele já cai naquela tentação e a abraça. Por quê? Porque ele não tem forças espirituais. E por que é que ele não tem forças espirituais? Porque Deus não as concede a ele? Não, mas porque ele não está disposto a recebê-la em plenitude. Vou aqui dar um exemplo, um outro exemplo, que o de João Batista já é claríssimo, mas vou dar um outro exemplo que eu já dei aqui, que eu já citei aqui em outras ocasiões. É claro, vocês não vão nem saber de quem se trata, porque é um exemplo longínquo de uma pessoa próxima que me trouxe, mas o exemplo é longínquo, vocês não têm como saber. Pois bem, uma pessoa, eu conheço uma pessoa, um rapaz que conhece, que estuda a fé, que conhece a fé, e a sua irmã era católica, casada na igreja, e depois de 7 anos de casamento, já com filho, ela resolve se separar do seu marido. Queria ter uma vida diferente, ela queria buscar a sua realização, a sua felicidade. Aqueles discursos que o diabo coloca no nosso coração, né? Você tem que ser feliz, você tem que buscar a sua realização. Não, Deus não quer a infelicidade de ninguém. Uma vida assim não é digna de ser vivida. Pois bem, ela abriu os seus ouvidos a estas malignas sugestões e resolveu abandonar o marido e viver a sua vida por conta própria. Ela era batizada, mas não era uma católica, entende? Mas era batizada, se casou na igreja, a família toda católica, casamento válido, ela queria se casar. Pois bem, 7 anos depois, ela se reorientou um pouco na vida, mas entrou no caminho do protestantismo e se casou com o pastor. E se tornou alguém importante na igreja,
naquela comunidade cristã, protestante, porque ela agora era a mulher do pastor. Seu irmão, então, sempre que com ela se encontrava, a catequizava, relembrava a ela a fé na qual ela tinha crescido. Ela foi batizada, ela recebeu a primeira comunhão, ela recebeu a crisma, ela tinha uma catequese, ela conhecia a fé, ela conhece a Eucaristia, ela conheceu os sacramentos, a Virgem Maria. Então, conversando com ela, e repito, este meu amigo, ele é muito eloquente, e é muito conhecedor da fé católica. Então, eu não tenho dúvidas da clareza e da profundidade por ele apresentada no seu discurso. E ele dizia assim a mim depois: mas padre, não obstante tudo aquilo que eu dizia, ela era uma muralha. Eu percebia que a palavra não tocava o coração dela. Eu não entendo, padre. Ele se lamentava. Eu falei claramente, eu dei exemplos claros. E ela também é uma pessoa com certa inteligência, quer dizer assim, ela compreendia aqueles argumentos. E eu não compreendo porque é que ela não quer abraçar a fé católica. E eu dizia: fulano, meu santo, saiba, ela tem que ter muita envergadura espiritual e muita honestidade para ela abraçar a fé católica, porque ela vai ter que reconhecer que ela é uma mulher em estado de pecado. Agora, como mulher do pastor, ela era a primeira na igreja, mas se ela voltasse à fé católica, ela seria uma mulher em estado de pecado, porque ajuntada com um homem com quem não era casada de verdade. Então quer dizer, assumir a fé católica exigiria dela um sacrifício considerável, como aceitar o discurso de São João Batista. Aceitar São João Batista era reconhecer, Herodes teria que reconhecer de que ele estava no pecado. Meus irmãos, no catecismo, no número 37, o Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, ele diz isso de uma maneira maravilhosa. Ele está aqui falando a respeito do conhecimento de Deus, da fé em Deus, e ele dá, aqui eu vou me ater a um aspecto, do porquê de algumas pessoas não crerem em Deus. Isto é, por que algumas pessoas, a gente quase que percebe uma má vontade em crer. Aí ele diz, vem aqui, se vocês depois pegarem, e eu espero que vocês peguem depois o catecismo, vocês vão ver que o número 37, ele é bem longo. Eu vou ler só o finalzinho, que é bem esclarecedor para nós. E o Papa Pio XII diz: donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que eles não desejam que seja verdadeiro. Isto é, eu não posso aceitar que isso seja verdadeiro. Então, eu não sei se é bem assim. Mas para mim não é bem assim. Mas eu acho que isso não é verdade. Por quê? Porque eu não posso aceitar. Então eu começo a colocar dúvidas. Eu começo a colocar objeções. Porque eu não posso aceitar que aquilo seja verdadeiro. Porque se isso eu aceitar, eu terei que mudar toda a minha vida. Meus irmãos, Catecismo, número 37, para aqueles que depois quiserem refletir o texto inteiro aqui do Catecismo. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta santa violência. Precisamos pedir a Deus que nos conceda esta fortaleza de alma, esta coerência de espírito, esta honestidade intelectual, de você ver o erro e dizer: Senhor, é errado,
Isso é mal. E é o primeiro passo para você crescer na fé. Porque se você ficar escamoteando, se você ficar mentindo para si mesmo, para si mesma, como é que você vai reconhecer o erro para poder com ele romper e crescer na fé? Enquanto você não reconhece, se Herodes tivesse reconhecido, eu sou um pecador miserável e eu não consigo me libertar de Herodíades, seria o primeiro passo para ele alcançar de Deus a graça, porque como ele se reconhece como um pecador miserável, ele ao mesmo tempo ele pelo menos estaria aberto para suplicar a graça de Deus. Se aquela senhora, a respeito da qual eu falei aqui, se ela reconhecesse, meu Deus, como está difícil então voltar para a fé verdadeira, eu creio, e ela cria, e ela sabia, mas ela não podia aceitar, então ela começava a jogar dúvidas. Mas se ela dissesse, eu creio que a fé católica é verdadeira, mas Senhor, eu não tenho forças, vai ser uma humilhação muito grande, vai ser um transtorno familiar, me ajuda, Senhor. O Senhor a ajudaria. Mas se nós não nos reconhecemos necessitados do perdão, e ao invés de reconhecer a nossa maldade, nós colocamos em dúvida o chamado de Deus, a clareza com que Deus nos mostra a sua vontade, como é, meus santos, que cresceremos na fé? Acabaremos por fim por cometer maldade sobre maldade. Então aquela maldade, aquele pecado sobre o qual Herodes já estava montado, isto é, do adultério, de estar junto de uma mulher que não era sua, ele acrescentou o assassinato, mandando matar João Batista, para quem sabe calar-lhe a consciência, porque o nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Então o que é que ele queria com isso também, de alguma maneira? E o que é que Herodíades queria, matando João Batista? Calar aquela voz que gritava dentro deles, isto é errado, isto é pecado, isto é mal. E Herodes é um homem tão perturbado, que quando ele viu Jesus, e as pessoas diziam, é Elias, é um dos profetas, e ele perturbado diz, é João Batista a quem eu mandei matar, porque ele está perturbado, meus santos. O diabo é um mentiroso, ele promete felicidade neste mundo, e nem neste mundo esta felicidade ele nos concede. Pode nos dar instantes, momentos ilusórios de felicidade, depois a morte se instalará na sua alma, porque o salário do pecado é a morte. E a vontade de Deus, mesmo que neste mundo seja exigente, e que por um momento nos cause alguma dor ou sofrimento, depois vem a paz, no profundo da nossa alma, por nos sabermos na vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, na obediência a Deus. Então peçamos a nosso Senhor, peçamos por intercessão de São João Batista, peçamos por intercessão dos nossos santos de devoção, que Deus nos conceda esta fortaleza necessária, para que rompamos com tudo aquilo que na nossa vida nos impede a crescer na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.